Hoje entramos no 7º dia do conflito e, pelo que eu vi, de ontem para hoje escalou. Teve muito mais ataques, porque no primeiro dia foi ataque para tudo quanto é lado, principalmente no Irã. Alguns pontos foram retalhados também, inclusive outros países lá do Oriente Médio. E eu percebi, a Adriana Weinstock já está com a gente aqui. Eu percebi que na terça, quarta e quinta, na terça e quarta principalmente, diminuiu bem. Principalmente os ataques por parte do Irã. Continuou sendo bombardeado, mas o Irã parou de atacar Israel, parou de atacar diretamente Israel, passou a atacar os países mais em volta dele ali, os outros do Oriente Médio. E de ontem para hoje, acho que se intensificou dos dois lados. Procede ou não, essa intensificação ela foi muito mais de Israel e Estados Unidos para cima do Irã, Adriana. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para vocês dois, boa tarde para quem está nos ouvindo. Olha, vem se intensificando num geral. Eu acho que, como você estava falando dos ataques a Israel, o que aconteceu foi que agora o Hezbollah ficou ali no foco dos ataques em Israel. Então, Israel já dentro do Líbano, quase 700 mil libaneses que vão ter que se deslocar, muito provavelmente. E esse confronto ali no sul do Líbano, norte de Israel. Mas hoje o Irã já lançou ataques em diversos lugares. Catar, Kuwait, a Arábia Saudita também interceptou drones. E o que a gente teve hoje de muito importante foi Donald Trump fazendo uma publicação nas redes sociais, que é o meio oficial dele aí de se comunicar com as pessoas. Ele disse o seguinte: não haverá acordo com o Irã, exceto rendição incondicional. Depois disso, a escolha de um líder grande e aceitável. No final ele fala, o Irã terá um grande futuro e faz uma brincadeira com aquele slogan dele, o MAGA, né? Faça a América grande novamente. Ele diz, faça o Irã grande novamente. Mais uma vez aí, aquilo que a gente já conversou nos últimos dias, ele afirmando que ele quer sim participar da escolha da nova liderança do Irã. E na mídia iraniana, a gente viu que o alto escalão teria se encontrado, mas o alto escalão, não necessariamente a Assembleia de Especialistas. A Assembleia de Especialistas deve se encontrar, eles já afirmaram isso, mas não falaram quando, se vai ser online, se vai ser ao vivo, porque imagina, né? Eles precisam garantir que nem Israel, nem os Estados Unidos vão ter informação sobre onde eles vão estar, porque Trump, Netanyahu já deixaram bem claro que o que eles querem é matar todas essas pessoas. Um nome que vem sendo falado, Joel até trouxe aqui, era o filho, pela mídia internacional, né? Não pela mídia do Irã. É o filho de Ali Khamenei, deixa eu ver o nome dele aqui, ó, Mojtaba Khamenei. Eu não devo estar pronunciando corretamente, mas existe uma questão sobre a nomeação dele. A Revolução Iraniana derrubou exatamente uma monarquia, então pega muito mal para o regime islâmico colocar o filho de Khamenei, porque aí é uma sucessão de pai para filho e fica, no mínimo, esquisito, porque vai contra os próprios preceitos deles de quando derrubaram a monarquia. E também aconteceu mais uma coisa importante. O Irã lançou ataques a mísseis contra grupos da oposição curda no Iraque. O que é aquela oposição curda, né? Os curdos que estão ali espalhados pelo Irã, pelo Iraque, pela Síria. Eles são forças que já lutaram em outras instâncias com a Guarda Revolucionária Iraniana. Eles ali lutam, né? Alguns pela sua independência, outros pelo menos por fazer parte ali, ter uma maior voz nos governos dos países que eles vivem, mas eles têm essa experiência e aí reportagens nos Estados Unidos falaram de comunicações entre Donald Trump e as forças curdas para ter ali uma força de tropas em solo, né, terrestre, para poder combater o regime. Mas as forças curdas, pelo menos do Iraque, dizem até então que não querem se meter. A gente fica mais uma vez no escuro de saber qual o plano de Donald Trump, porque se ele quer derrubar uma liderança, dificilmente vai ser só com ataques aéreos. Eu ia trazer aqui os últimos acontecimentos da guerra. Eu estava lendo aqui, inclusive, que o Joel estava falando também sobre a participação, né, de outros países nessa guerra, se estava se escalando ou não. A Alemanha parece que está enviando tropas para o Oriente Médio e o Pete Hegseth, que é o secretário de guerra americano, disse que os aliados do Golfo, né, aqueles países onde eles têm bases, estão considerando trabalhar numa ofensiva. Isso aí escalaria bastante o conflito. Israel pediu mais uma vez a evacuação do Líbano e já atacou 500 alvos, pelo menos 20 pessoas morreram. Já são mais de 1.300 mortes no Irã.
A gente falou aqui também dos ataques, né, por parte do Irã. A Arábia Saudita interceptou mísseis, as bases no Catar, no Kuwait, também no Iraque, e ataques em Tel Aviv e também nas colinas de Golã. Então, um novo lugar aí que a gente ainda não tinha ouvido falar de ataques. Sobre voos, as pessoas ainda estão presas nos países ali do Golfo, do Oriente Médio. E da África também, tem gente que não consegue sair de lá porque teria que cruzar a região para fazer voos, né? Exatamente. E aeroportos continuam fechados, como o de Doha. Mas uma notícia boa de um primeiro voo do governo britânico pousou em Londres. Um voo que saiu dos Emirados Árabes precisou voltar por mísseis. Imagina você estar dentro de um avião e teu piloto te fala que ele precisa voltar por causa de mísseis. Deve ser, no mínimo, aterrorizante. E mais navios foram atingidos no Estreito de Hormuz, levando a China a pressionar o governo iraniano a parar com esses ataques e garantir a segurança dos navios que estão por ali. Isso porque a China depende muito desse combustível, do petróleo que vem dessa região para toda a sua grande produção. Então, a gente não tem a China aí diretamente no conflito, mas gerando, no mínimo, uma pressão. Não, e pressionando o Irã, né? Logo o Irã, um aliado. Irã, exatamente. Ou seja, eu estou sentindo que a mobilização extra-Irã está crescendo. Os países como um todo que estavam meio que reticentes começaram a entrar de um jeito, hoje já estão se disponibilizando de outra forma. Você vê isso no Reino Unido, na França e agora na Alemanha, que você acabou de colocar, que já considera talvez aumentar aí a ofensiva ou participar da ofensiva. A gente segue monitorando, claro, a Adriana lá na Band News TV, junto com aquele timaço, e a gente lá no Brasil, gente, a partir das 4 horas na tela da Band. Adriana, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Valeu. Obrigada a vocês, sempre um prazer estar por aqui. Tchau, tchau. E é claro que aqui na Rádio Bandeirantes, em todos os programas que nós temos, aqui a notícia não para, é impressionante. É guerra a todo instante, você fica sabendo, muitas das vezes, primeiro aqui na Rádio Bandeirantes.